Você já se perguntou o que acontece nos cemitérios quando a noite cai de verdade? Não quando ainda há luzes de postes ou visitas de última hora, mas quando tudo silencia e apenas os que ficam para trás continuam ali, entre túmulos e sombras. O que os olhos não veem durante o dia, às vezes encontra espaço para se revelar na solidão da madrugada. Hoje você vai ouvir 2 relatos que aconteceram com coveiros de cidades diferentes, mas com algo em comum. Ambos presenciaram eventos tão peculiares que muitos nem ousam contar com medo de parecerem loucos. São histórias reais, contadas de forma crua, direta e assustadoramente possíveis. Antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal Diário da Meia-Noite, porque aqui o que não tem explicação encontra abrigo. Prepare-se, respire fundo e venha comigo para onde o silêncio é mais alto do que qualquer grito. Relato 1. O gato da meia-noite. Meu nome é Daniel. Trabalho como coveiro há quase 15 anos em um cemitério pequeno no interior da Bahia. O lugar é simples, cercado por uma mata rala e com poucas ruas asfaltadas ao redor. Um daqueles cemitérios que parece congelado no tempo. Durante anos, tudo ali era rotina. Enterros, limpeza dos túmulos e as poucas visitas aos finais de semana. Mas tudo mudou há pouco mais de 1 ano, quando comecei a notar um padrão estranho e silencioso. Toda noite, exatamente à meia-noite, um gato preto aparecia. Sempre do mesmo jeito, surgia do fundo do cemitério, caminhando lentamente até o túmulo de uma mulher chamada Maria das Dores. O túmulo era antigo, datado de 1978 e sem flores. O mais curioso, ninguém da família dela visitava o local há anos, nem mesmo nos dias de finados. O gato não era agressivo, nem arisco. Ele apenas subia no túmulo, se enrolava sobre a laje fria e ficava ali, imóvel, por cerca de 1 hora. Depois, sumia pela mata, como se nunca tivesse estado ali. Nos primeiros dias, achei curioso. Depois de 1 semana, comecei a estranhar. E depois de 1 mês, aquilo começou a me incomodar. Uma noite, decidi segui-lo discretamente. Quando ele chegou ao túmulo, mantive distância. O vento parecia mais frio naquela madrugada. Notei que o gato olhava fixamente para a cruz de madeira, como se esperasse por algo. De repente, ele se arqueou, soltou um miado seco e me encarou. Foi a primeira e única vez que fez isso. Seu olhar era fundo, quase humano. No dia seguinte, voltei de dia para observar o túmulo. Notei uma coisa que nunca havia reparado. Ao lado da lápide, havia uma pequena placa enterrada sob a terra. Escavei com as mãos e encontrei uma cruz de ferro torta com a inscrição: "Perdoe-me, mãe." Aquilo me gelou. A mulher enterrada ali tinha morrido em circunstâncias estranhas. Boatos antigos falavam que ela havia sido envenenada pelo próprio filho. Conversei com o zelador mais velho, seu Jonas, que trabalhou no cemitério antes de mim. Quando mencionei o nome da falecida, ele empalideceu. Disse que o filho de Maria das Dores desapareceu meses depois do enterro e nunca mais foi visto. Na época, a polícia investigou, mas não encontrou nada. Desde então, não tive mais coragem de chegar perto daquele túmulo à noite. Mas o gato, ele continuou vindo, meia-noite, todo dia, exatamente no mesmo horário, com o mesmo comportamento. Algumas vezes, ouvi pequenos miados antes dele surgir, como se chamasse alguém, ou esperasse por algo que nunca chegou. Já tentei tirar fotos, filmar, mas toda vez que faço isso o celular trava, ou a imagem sai completamente escura, como se algo não quisesse ser registrado. E quando falo disso com outras pessoas, elas riem. Dizem que é apenas um gato. Mas eu sei, aquilo não é só um animal. É um mensageiro. De quem? Eu não sei.
mas sinto que ainda está esperando. E não é por mim. Relato 2. O ritual escondido. Me chamo Reginaldo e trabalho como coveiro há 8 anos em um cemitério de porte médio na zona rural do Paraná. O lugar é tranquilo, afastado da cidade e cercado por plantações. Geralmente, o movimento é mais intenso apenas em datas específicas. E foi exatamente em um desses dias que vivi a experiência mais perturbadora da minha vida. Era dia de finados. O cemitério estava lotado o dia inteiro. Gente de todo canto, levando flores, velas, tirando fotos, chorando. Uma movimentação bonita até. Mas quando a noite caiu e os últimos visitantes foram embora, comecei minha ronda final. Era por volta de 23h30, quando ouvi um barulho estranho vindo da parte mais antiga do cemitério, nos fundos, onde quase ninguém vai. Segui o som devagar. Era algo como um canto suave, em latim ou algum idioma que não reconheci. O som era fraco, mas ritmado. Me escondi atrás de uma lápide alta e olhei por cima. Foi quando vi 5 pessoas vestidas de branco, com panos longos que iam até os pés, estavam de pé em volta de um túmulo isolado. No centro deles, uma mulher com uma espécie de livro preto nas mãos falava algo com os olhos fechados. Ao redor do túmulo, havia símbolos desenhados com sal e velas pretas acesas. Um cheiro forte de ervas queimadas preenchia o ar. Tudo aquilo parecia um ritual. Fiquei paralisado, mas algo me dizia para continuar observando. A mulher do centro começou a falar mais alto. A voz dela parecia mudar, como se houvesse mais alguém falando junto em uníssono. De repente, o ar ficou pesado. A temperatura caiu alguns graus. Um dos homens abaixou a cabeça e começou a tremer. A mulher colocou a mão sobre ele e sussurrou algo em seu ouvido. Ele desmaiou na hora. Os outros não se moveram. Foi como se esperassem por isso. E então, ela levantou o livro e disse uma palavra que ecoou em minha mente, mas que não consegui repetir depois. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo, e um vento forte passou por mim. Quase caí de costas. Quando olhei de novo, eles já estavam recolhendo os objetos calmamente, como se nada tivesse acontecido. Me afastei sem fazer barulho e corri para dentro do pequeno depósito onde guardamos ferramentas. Fiquei lá em silêncio até amanhecer. No dia seguinte, voltei ao local com o pretexto de fazer manutenção. O túmulo em questão não tinha nenhuma identificação. Sem nome, sem datas, apenas uma cruz de ferro oxidada. Nenhum sinal do sal, das velas ou dos símbolos. Tudo havia sumido, como se jamais tivesse existido. Comentei o caso com um colega mais antigo, que apenas disse: "Você viu o que não devia, mas saiu inteiro. Já é mais do que muita gente consegue." Desde então, nunca mais trabalhei no dia de finados. Peço folga todo ano. E quando me perguntam o motivo, apenas digo: compromisso de família. Mas a verdade é que até hoje, ainda ouço aquele canto fraco quando o vento sopra de leste, perto daquela parte esquecida do cemitério. A morte, dizem, é o fim de tudo, mas para alguns é apenas o começo de algo que não conseguimos compreender. O que você ouviu hoje não são histórias inventadas para assustar. São relatos reais, vividos por pessoas comuns, que apenas estavam no lugar errado, na hora exata em que o inexplicável decide se mostrar. Talvez o gato da meia-noite saiba mais do que aparenta. Talvez aquele ritual tenha aberto algo que jamais deveria ser tocado. A única certeza é que, quando a noite cai em um cemitério, as regras que conhecemos deixam de fazer sentido, e o silêncio, às vezes, fala alto demais. Se você chegou até aqui, é porque sente que há mais entre o céu e a terra do que a lógica pode explicar. Então aproveita e se inscreve no canal Diário da Meia-Noite, ativa o sininho e deixa o like se esse vídeo te arrepiou. E agora eu quero saber:
Você já viu algo estranho em um cemitério? Ou conhece alguém que tenha vivido algo parecido? Comenta aqui embaixo. Quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo. Boa noite. E cuidado com o que te observa no escuro.